Boa noite, 19 de fevereiro de 2021. Continuando com o tema, vamos ver se terminamos hoje. Carl Jung e Psicologia Analítica. Ali temos o consultório dele lá na Suíça. Então, lembrando, um dos arquétipos é o self, o si mesmo. Ali representa a figura de Jesus. Pelo cristianismo, se chama o Cristo em nós, ou a essência crística em nós. E para o budista, a essência búdica. Mas é um avatar de qualquer forma. É o arquétipo que tem a ver com a plenitude, a totalidade. É o centro regulador da psique ou alma. Para Jung, o aparelho psíquico é autorregulável. Busca sempre o equilíbrio. E o self é quem organiza a psique. É chamado também de Atman, ou espírito, ou si mesmo. E a psique seria a alma. O self pode ser manifesto por diversos símbolos organizados. Exemplo, religião, imagem de Deus, cultos religiosos, batismo. Todos esses exemplos provocam modificações em uma realização e organização da psique. Logo, são manifestações do self, do si mesmo. Só é possível o desenvolvimento do self através da transcendência, da unificação dos opostos. Lembrando os 7 princípios herméticos, né, lei dos opostos. Da conscientização dos conteúdos reprimidos, chamado sombra por Jung. E quem organiza isso é o self, é o centro. E é representado também pelo círculo. O self, ou por uma mandala. Além de instância organizadora da psique, também é considerado um arquétipo por ser uma tendência à organização. Ou seja, ele se autorregula. Isso foi buscado no budismo também, que o budismo diz que o espírito é puro, é a centelha divina, e a alma não é tão pura porque ela seria parte das emoções, dos sentimentos. A grande mãe é outro arquétipo. Se pegar o cristianismo, no catolicismo tem Maria, né? E tem nas religiões dos índios também tem a grande mãe. Muitas vezes é comparado com Gaia, com a Terra, a Mãe Terra. Após o contato entre o ego feminino e o ânimos, que é a parte masculina da psique feminina, a mulher pode vir a pensar que superou os problemas da projeção e que venceu os impulsos gerados pelo ânimos. Ela passa então a vivenciar um novo arquétipo da grande mãe. Ela se identifica, a própria Eva é comparada com a grande mãe também, se identifica com esse arquétipo e se sente a própria bondade e compreensão em pessoa. Lá no Oriente nós temos Kuan Yin, por exemplo. Além de ser a detentora de todo o amor. Onde é que ele foi agora? Então, no catolicismo seria Maria, né? Na antiguidade teríamos Ceres, Cibele, teriam outras deusas que eram comparadas à grande mãe da Ísis no Egito. Ísis e Horus e Maria e Jesus. Pode passar. O ambiente que a pessoa identifica com esse arquétipo vive não a ver como a pessoa se sente. A pessoa se percebe como influente, cheia de algo oculto e fascinante. Ela se acha com uma força excepcional. O indivíduo passa a se endeusar. O endeusamento. Enquanto o indivíduo pensar possuir a verdade absoluta, e a gente sabe que é só Deus que tem, né? Ele continuará identificado com o arquétipo da grande mãe. Tende a haver uma conscientização, também no gnosticismo é chamada Psi-Sofia, né? Sabedoria primordial. Tem a haver uma conscientização de que esse sentimento, o espírito de grandeza, é algo pertencente ao inconsciente coletivo, e um problema atravessado por muitas pessoas. Geralmente líderes, e que haja um equilíbrio entre o ego e o inconsciente. Quando essa consciência de equilíbrio chega-se ao self, ao si mesmo, consciente e inconscientemente dialogando. Consciente e inconsciente dialogando. O que tu tem consciência e o que tu não tem consciência. O consciente é chamado de ego também. O velho sábio. Então a gente vê nas mitologias, nas religiões. Temos a figura de Abraão, por exemplo, Melquisedeque. É o equivalente ao arquétipo da grande mãe, o homem após vencer sua ânima, seu lado feminino.
se vê como um ser superior, como guia, possuidor da máxima experiência. Ele equilibrou o masculino e o feminino. O perigo dessa identificação reside no indivíduo se fechar para novas experiências, pois afinal ele já conhece tudo. O velho da montanha, muitas vezes o Odin e o Zeus também, né? O arquétipo do velho sábio, teríamos ancião dos dias e Melquisedeque no cristianismo. Pode ser representado em sonhos por imagens de feiticeiros, padres, mágicos, o famoso Mago Merlin, aquele outro lá do Senhor dos Anéis, Gandalf, o Dumbledore, o Padre Pio, pessoas sábias, né? Ali tá até o Máscara. Esse aí tá por baixo agora, né? Perdeu a fama, o Mr. M. É que boa tarde, Flávio, boa tarde aos nossos ouvintes. É que o Mr. M, ele, na verdade, ele sempre foi mal visto pela comunidade de mágicos. Por entregar os truques, né? Pelo fato de que ele queria mostrar para todo mundo. É engraçado, ele é o mágico, só que ele era bastante racional. Ele queria mostrar para todo mundo que não existia mágica, era apenas truques. E o pessoal que era mágico não gostava muito dele. Tem o termo prestidigitação, né? São dedos rápidos. Exatamente. O dedo é mais rápido que o olho, eles dizem, né? Aquele jogo dos copos. O Padre Pio era um grande sábio. E pior que é o seguinte, a questão do Mr. M, eu lembro dele quando era pequeno, da mesma forma que a gente gostava de mágica, era legal saber como funcionavam as mágicas. Então o público gostava do Mr. M, mas a comunidade de mágicos não gostava dele. Nos contos arturianos tem o Mago Merlin. Então, outras imagens arquetípicos. A deusa Artemísia corresponde ao arquétipo da mulher selvagem. Artemísia é a mesma Diana, né? Artemis Diana, a caçadora. Enquanto o arquétipo é a forma sem conteúdo, e a potencialidade, a imagem arquetípica, é o conteúdo do arquétipo. É como a pessoa direciona e enxerga uma potência. Cada pessoa reage e entende o estímulo de uma forma diferente. Aí aparece o lobo, o leopardo. No xamanismo, né? O xamanismo aparece bastante os animais de poder e as figuras de poder. Sim. O xamanismo é a religião muito próxima dos povos indígenas. Né? Eu não sei por que puseram aquela ali na questão da mãe. Se eles mataram a própria filha, tem mães e mães. Né? Madre Teresa também nunca foi mãe. Marilyn Monroe, até onde eu saiba, também não foi mãe. Alguns dizem que ela estava grávida do presidente. Eu acho que aqui é só uma representação geral, né, que foi colocada. Mas puseram figuras ali que não tem nada a ver. Sim. E é uma coisa que está se atacando bastante, a questão da mãe. Infelizmente, tem países que estão até tirando o vocabulário. Hoje está sendo atacado esses valores tradicionais. O pai tem... Eu acho que quer dizer ali o bom pai e o mau pai, e a boa mãe e a má mãe. Acho que é nesse sentido. Engraçado que essa figura da internet aqui do rapaz com a garrafa é antiga. Desde antes de 2009 ela circulava na internet. Não conheço assim. Os tipos psicológicos, o Jung caracteriza o introvertido e o extrovertido, o voltado para dentro e o voltado para fora. Esse livro é fantástico. E entre ele, o intuitivo, o sensitivo, o sensorial, o emocional e o pensador. Em 1921, Jung publicou, já tem 100 anos já, Tipos Psicológicos, um dos mais importantes da sua obra. Tipos psicológicos são as formas que as pessoas interagem com o mundo. São divididas em atitudes e funções. E dá para contar até 16, né? Se for. O Enneagrama também tem um pouco a ver com isso. E as inteligências, os 9 tipos de inteligência que se conhece. Mas não existe um tipo puro, geralmente combina várias coisas. Atitudes, por exemplo, extroversão e introversão. Voltado para fora, ex, ou para dentro, in. Seria o tímido ou introvertido, e o excesso de extroversão seria o maníaco, e o excesso de introversão seria o depressivo. Não tem a ver com timidez ou excesso de alegria. Tem, né?
Que o tímido é introvertido e o outro é... Na atitude extrovertida, a energia psíquica é canalizada para as representações do mundo exterior. Se bem que o próprio Jung dizia que quem é voltado mais para fora sonha, quem é voltado para dentro acorda, né? Tem uma frase dele séria. Na atitude introvertida, a energia flui para as estruturas, desperta no caso, e processos objetivos. O introspectivo se interessa pela análise do seu mundo interior. Interage com o externo da forma que melhor for adequada para ele, não para o mundo. É a questão também de não se apegar aos valores materiais ou se apegar. O extrovertido se preocupa com as interações com as pessoas e as coisas. Aquela personalidade, inteligência interpessoal. Se uma pessoa predomina a atitude extrovertida, essa atitude será observada conscientemente. Tem um livro muito bom que é O Poder dos Quietos, que mostra a importância também da introversão, não só da extroversão. A introversão permanecerá inconsciente, assim como se nela predominar a introversão, será extrovertida inconscientemente. Ele complicou um pouco. Um é voltado mais para o mundo externo e o outro mais para o mundo interno. O excesso de voltado para o mundo interno seria o autista, né? Então, os 4: pensamento, intuição, sentimento e sensação. Tem a ver também com funções no sistema nervoso central e o sistema nervoso vegetativo e autônomo. Pensamento, sensação, intuição, sentimento. Função superior, funções auxiliares 2 e 3, função inferior 4. Mas, na verdade, o pensador precisa do sentimento e o sentimental precisa do pensamento. Funções racionais. Racional, por ser função de discriminação, né? Lógica, julgamento. Pensamento, associação de ideias umas às outras para chegar a um conceito geral ou solução de um problema. Sentimento, função avaliadora, aceita ou rejeita uma ideia, geralmente eles andam juntos, se chama pensênios, né? Pensamento e sentimento. Ele aceita ou rejeita uma ideia tomando como base o sentimento agradável ou desagradável que sai dali suscita. Funções racionais de percepção, que não depende da razão em si, que vem mais da nossa parte animal. Sensação, percepção sensorial que inclui todas as experiências conscientes produzidas pela estimulação de órgãos, visões, ruídos, cheiros, paladares e contatos. Os 4, o tato, visão, audição, gustação e olfação. Os 5 sentidos clássicos. E a intuição seria o sexto sentido. Não exige nenhum julgamento. A pessoa não sabe de onde ela vem, nem de onde se origina. Conhecida também como sexto sentido ou percepção extrasensorial. PES ou ESP. ESP em inglês, PES em português. Esses 4 tipos funcionais correspondem aos recursos óbvios, através dos quais a consciência obtém sua orientação para a experiência. Carl Jung. A sensação nos diz que uma coisa existe. Tem algumas filosofias que são baseadas na sensação. Os hedonistas, por exemplo. O pensamento nos diz que é essa coisa. Aí já entra os racionalistas. O sentimento nos informa se essa coisa é agradável ou não, os sentimentais. E a intuição nos diz de onde ela vem e para onde ela vai. A intuição é bem mais alta. O principal teste para saber o tipo psicológico é o MBTI, que também analisa o tipo de vida de uma pessoa adota, se julgamento ou percepção. Deve ser múltiplo, não lembro agora o inquérito. Modo de vida, julgamento. Preferência por ter uma vida organizada e planejada. E os psicólogos trabalham com esses. E percepção, preferência ter uma vida espontânea e flexível. É mais ou menos como Descartes e como Locke, né? O que determina o padrão de atitudes e funções depende de fatores inatos, fatores que a pessoa já nasce com eles, que se manifesta. Tem uma confusão sempre entre nato e inato, né? Se manifesta muito cedo na vida da criança. Esse padrão fica sujeito a ser modificado pelas influências dos pais e de outros fatores sociais. Site não oficial, teste, ali tu pode fazer os testes, ó. www.inspira.org. Já fiz. Já fez, hein? INTJ. Ele teste que separa
É aquele de personalidades? É, aquele lá, só que lá deve ser signo inglês, né? É o que separa em 16 tipos de personalidades. O meu fiz é INTJ. A mesma, Tu é introvertido, pensador? É, né? é a mesma personalidade do Magnetos aqui, né? INTJ. Do Severo Snape, do Harry Potter também. Do Dr. House. O Dr. House, ele é INTJ. Ele é bem racional, é. Sim. Expressões inconscientes. O inconsciente é atemporal, então ele não depende de tempo. O tempo, aliás, é uma criação do homem, né? O inconsciente não trabalha com a ideia de espaço. Se tu estudar, por exemplo, a física quântica, ela fala que presente, passado e futuro são simultâneos. A física quântica predomina a temporalidade. O inconsciente se manifestará sempre com o objetivo de trazer equilíbrio à psique, e a autorregulação psíquica se refere à tendência do inconsciente manifestar conteúdos não vivenciados na consciência, de forma que o sujeito viva inconscientemente o que está reprimido, equilibrando e regulando a psique, através de sonhos, através da mitologia. Isso aí o Freud já tinha antecipado um pouco essa questão aí. Geralmente as coisas dolorosas a gente manda para o inconsciente. Formas de manifestação, então. Mandalas, então símbolos, né? Sonhos, catarse, quando tu fala, através da fala. Todas as terapias cognitivas e psicológicas através da catarse. Deixa a pessoa falar. Simbologia, mitologia, as artes, desenhos, quadros, as artes em geral, e a sincronicidade, que são acontecimentos simultâneos, aparentemente aleatórios. E não se entende por que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, mandalas tem muito na representação budista, shintoísta e dos lamas tibetanos. Jung descobriu que as mandalas expressam conteúdos interiores. A própria noção de divindade é representada pelo círculo também. Ele está em toda parte e está presente em tudo. Os conteúdos interiores do ser humano, no seu estudo das manifestações inconscientes, seus analisados produzem de forma espontânea desenhos de mandalas, sem saber o que ele é ou o que estava fazendo. E ele dizia que isso tende a acontecer com pessoas que possuem um progresso muito grande na sua individuação, no seu autoconhecimento, no seu crescimento pessoal. E nos círculos de plantações aparece muita mandala também. E algumas têm a ver com os projetos do Tesla também, tem muita coisa interessante. O self ou si mesmo é uma frequência figurada em sonhos ou imagens de forma impessoal, como um círculo, mandala, cristal ou pedra. Ou pessoal como um casal real, uma criança divina, ou na forma de outro signo da divindade. Fedman e Frager, 2002. Editora Arbra. Mandala, tem um livro do Jung só sobre as mandalas. E tem o Rudolf Dacker também, que é um homeopata alemão. Mandala é uma palavra sânscrita para círculo de cura ou mundo inteiro. É uma representação dos universos de tudo que há nele. Kali Kor é a palavra tibetana para mandala. Significa centros do universo, onde um ser totalmente iluminado habita, que a gente chama Deus, né? Eles chamam Buda. O círculo sugere, ou Brahma, né? O círculo sugere em totalidade, unidade, útero, completude e eternidade. A transcendência ao mesmo tempo a imanência. O Deus fora e o Deus dentro. A mandala pode ser utilizada de vários modos. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Se não me engano, no I Ching também usa mandala. Promover curas, harmonização de pessoas, ambientes, rituais, magia, dança, decoração, arte, arquitetura. Igrejas góticas, igrejas medievais, inclusive mesquitas também, igrejas muçulmanas. Então podemos dizer que a mandala serve para ativar, energizar, irradiar, concentrar. Muitas pessoas usam como forma de meditação, através dos yantras,
transmutar, curar e espiritualizar as pessoas que trabalham com elas. Um ambiente se quer fazer especial, até mesmo para algo que se quer alcançar. O Reiki, por exemplo, terapias energéticas em geral. E na visualização criativa também. Quantas figuras, mantras e yantras. Ali, diversas formas de mandalas. E tem algumas também no YouTube para a pessoa, para dormir ou para relaxar, que ajuda a sincronizar as ondas cerebrais. E isso aparece também no ciclo de plantação também. Ali, diversas mandalas, tudo quanto é cores. Pode passar. Mesma coisa. E tem muitas que são em movimento, né? Ou 3D. Em terapias psicodélicas aparecem mandalas também. Com ayahuasca, com LSD, com mescalina. A ayahuasca é o daime, né? Lá em cima tem o Om. Então os mantras indianos, a Om. Girassol. Os próprios centros de força, os chakras, são representados também como lótus de 1000 pés, 4 pés, 8 pés. Sonhos. Na análise junguiana, os sonhos do paciente são analisados. O próprio paciente dá a interpretação, não é um de fora ou um livro que vai dar a interpretação. O manual. Os sonhos têm suas funções principais. Função compensatória é um autorregulador de uma atitude consciente unilateral, errônea ou antinatural. Então, à noite, quando a gente sonha, a gente vai reorganizando a psique. Função prospectiva é uma antecipação inconsciente da realização consciente futura. Ele pode ser premonitório, uma pré-cognição, como um plano rascunhado antecipadamente e nunca como uma profecia infalível. Tu pode ter sonhos com o passado e tu pode ter sonhos simulcognição com o presente ou pré-cognição com o futuro, ou retrocognição com o passado. E a questão dos mundos paralelos, realidades paralelas, eu pessoalmente já tive. Tu sonha, tu sabe que é tu, mas tu tá diferente, ou os teus filhos estão pequenos ainda, ou como no efeito borboleta, a pessoa pode estar solteira, pode estar casada, tem várias possibilidades. No futuro são possibilidades, probabilidades. E algumas vezes conseguem antecipar através de sonhos. Os profetas, né, e pessoas que tinham visões. O mais famoso foi o Daniel, né? O profeta Daniel. O sonho é uma manifestação criativa da psique, mente inconsciente e consciente. Transcende os meros 5 sentidos. Portanto, os sonhos podem de forma simbólica, numa linguagem própria. Por exemplo, tu sabe que está sonhando, mas ele parece ser tão real, né? Eles falam que o mundo dos sonhos, ele é tão real quanto esse mundo aqui de fora. É uma linguagem própria, revelar questões de sua personalidade que precisam ser trabalhadas. Então, muitas vezes, se tu lembrar, é interessante tu anotar, que pode ser uma forma de se autoconhecer também. Carl Jung não reduz os sonhos à satisfação de desejos reprimidos, como dizia o Freud. Do inconsciente pessoal, como fazia Freud. Ele se toma como mensageiro dos complexos. Mensageiros complexos. Segundo ele, anexo à nossa consciência imediata, existe um sistema psíquico, é chamado também a memória de trabalho, né, consciência imediata, de natureza coletiva, universal e impessoal, se revela idêntico em todos os indivíduos. Então, todos os indivíduos têm acesso a esse inconsciente coletivo. É chamado a caixa, tem outros nomes também. Povoando esse inconsciente coletivo, existem os arquétipos, imagens primordiais e símbolos impressos na psique desde o começo dos tempos. Pelo menos 6.000 anos da civilização e pelo menos 200.000 anos desde os nossos antepassados. E a partir do Cro-Magnon dos outros. A partir então transmitida à humanidade inteira. A mãe, o pai, a criança, a ânimo, ânimos, o herói, a sombra são nossos defeitos.
nossos demônios interiores e o inferno interior, com seus temas associados. São exemplos de tais arquétipos, representados mundialmente em mitos, histórias infantis. A gente tem visto bastante ali as histórias infantis. Tem até um programa na TV aberta dos irmãos Grimm que fala sobre as verdadeiras histórias que depois a Disney adaptou, mas como era no século XIV, XV, XVI, XVII, e não as atuais. E sonhos. As mensagens arquetípicas dos sonhos conferem uma forma definida e determinada. Conteúdos psíquicos do inconsciente quase sempre assumem imagem. Um abraço para Silvia Serafim. Silvia Serafim. E para o Rafael e Mara, os cantores. Rafael e Mara. Boa noite. Como expressão simbólica dos processos vital, o sonho tem implicações profundas e elevadas para o físico e para o espiritual, para o corpo, para a psique ou mente. Ele pode ser um aliado valioso para a compreensão dessas investigações. Pode nos fornecer um mapa para a compreensão simbólica dos sintomas psicossomáticos, então tanto da mente quanto do corpo, e por vezes a sua resolução. Pode constituir uma chave preciosa para o nosso autoconhecimento e bem-estar, que é a individuação que o Jung chama. Dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco por meio dos sonhos. Carl Jung. A voz interior, né? Deus em nós, ou Mestre em nós. Nosso Mestre interior. Eu lembrei daquela imagem clássica. De um lado tu tem um anjinho e do outro o capetinho. O diabinho é a sombra. Sim. Claro que pode ser uma personalidade externa, né? Mas muitas vezes são defeitos teus que venham. Sim, é isso que eu entendo daquilo. É tipo o médico monstro. É. Todos nós temos o médico nosso lado positivo e negativo. E o nosso lado bom, né? É. A catarse. Então, catarse é quando põe para fora. Cura pela fala. O analista deixa o paciente falar e expressar tudo que lhe vem à mente. Na psicanálise, isso é bem clássico, né? Um fica só escutando e o outro fica falando. Dessa forma, o inconsciente se manifesta, através de atos falhos, de xistes, quando são rateios, né? Quando tu fala coisas que não devia. E muitas vezes são verdades que tu não tem coragem de falar. E muitas vezes, sob efeito de álcool, alguma outra substância pode aparecer também. Ou hipnose. Então, os símbolos, a cruz, a estrela de Davi. Jung descobriu que o inconsciente se expressa através de símbolos. Ele viu que existem símbolos, na verdade a cruz é bem anterior ao cristianismo, né? É bem mais antigo. Os celtas já trabalhavam com cruzes também. Tais como os símbolos do Dharma budista. Dharma seria o caminho, né? A cruz, a estrela de Davi, entre muitos outros. Para Jung, cada pessoa que nasce, o Yin e o Yang também, né? Traz consigo uma herança ancestral de toda a história da humanidade codificada em símbolos. Doutora Maria Aparecida Diniz Bressani. O ser humano vive, na verdade, simbolicamente, porém com seu racional desenvolvido, principalmente aqui no Ocidente, o Oriente é mais intuicional, acabou se afastando do ser divino que é em si, que a gente chama Deus em nós. Né? Por isso que Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Se expressa por meio de símbolos. E é por isso que ele atualmente não consegue compreender a linguagem dos símbolos. Na linguagem da física quântica, eles chamam o bóson de Higgs, né? Partícula de Deus. Os anéis, os vestidos. Uma imagem que eu pessoalmente acho muito questionável é de Aparecida. A mãe fica brava comigo, mas eu digo... Quem garante que não era uma estátua pagã ou de Ísis, que os escravos acabaram perdendo no rio? E teve uma outra pessoa também que contou a mesma história. Porque não tem nada a ver com Maria, Mãe de Jesus. Pega todas as imagens da internet de Maria, Mãe de Jesus, não tem nada a ver com a imagem de Aparecida. Simplesmente puseram a capa azul. Eu acho que isso tem... Mas eu respeito quem acredita, né? Mas eu pessoalmente, eu sou contra a imagem.
Acho que isso tem muito a ver com a regionalização das crenças. Cada um representa ela de uma forma. Então, por aqui ela é representada dessa forma. Mas em outras regiões ela pode ter outra representação. Mas mesmo que pega a Maria de Guadalupe, ela é mais bonita do que essa aqui do Brasil. Para mim, a do Brasil é uma farsa. Tem gente que não vai gostar de ouvir isso, mas é a minha opinião. Mas a questão, eu penso, não é a beleza. Ele foi confundido com Maria Mãe de Jesus, e não é. Se tu olhar de perto, não tem nada a ver, é gordinha, não tem nada a ver. Mas não é só pela cor de pele, não tem nada a ver. Qualquer imagem que tu põe de Maria na internet é totalmente diferente. Mas a questão é o seguinte, essas imagens, nenhuma delas... Porque a imagem de Maria que a gente conhece tinha de 14 a 18 anos. Era uma mulher jovem. Se a gente pegar historicamente, ninguém sabe de fato como era Maria. Ninguém sabe de fato. Não, mas tem imagens mediúnicas. Mas, historicamente, Flávio, ninguém sabe como é que é. Por exemplo, a figura clássica de Jesus que nós temos, ela na verdade é uma versão escandinava. Jesus, por exemplo... Mas aquela imagem que mostra ali no planeta Terra é bem parecida com o que provavelmente ele era. Então, essa questão de imagem, ela é isso, são imagens, são representações. Não interessa como elas são representadas. É por isso que eu sou contra culto a imagens. Não interessa se ela é representada de uma forma ou de outra. O que interessa é que ela tem uma representação e tem um significado. E esse significado ele vai além de qualquer representação. O significado é muito mais importante do que a imagem. Então, não faz sentido questionar o aspecto físico da Maria de uma região ou da Maria de outra região. A gente tem que ter cuidado. Mas se tu analisar, elas são parecidas. A Maria de Salete, a Maria do Carmo, a Maria de Lourdes, são todas parecidas. Não tem muita diferença de rosto. Muitas dessas imagens de santas, a maior parte delas, elas são figuras europeias. Então tinha sim uma representação parecida. Tirando a Guadalupe. Se a gente pegar lá as imagens de qualquer santa histórica, elas tinham uma vibe parecida uma com a outra. Por quê? O que eu quero dizer é que tu pega imagens de Madonas negras, que são Ísis do Egito, e põe ao lado da Aparecida que tá lá em São Paulo. Então provavelmente ela seja Ísis ou uma outra figura. A própria deusa Ísis, ela tinha variações em sua representação. Mas ela era negra. A Ísis era negra. Sim, mas a própria deusa Ísis, no próprio Egito, ela tinha diferentes manifestações de uma região para outra. Da mesma forma, Osíris, por exemplo. Osíris era verde. O Osíris, a principal representação dele era verde, mas muitas vezes ele aparecia... E o Vishnu era azul. Continuando, muitas vezes o Osíris aparecia representado como um deus com cabeça de jacaré, diferente de Sobek. Então, tem muitas regionalidades e variações. Eu acho que esse ponto não é um ponto que contribui para a discussão. A importância, ao meu ver... Não, é isso que eu vou dizer, é uma opinião pessoal minha. A importância, ao meu ver, ele está muito no símbolo que ela carrega, na importância espiritual dela, né? O importante é que ela seja Maria, Mãe de Jesus, independentemente de como ela é representada, da região que a representa, o importante é o que ela significa. Por isso que o Javé hebraico não queria que eles adorassem ele em imagem. Ele se escondia através de sarça ardente, de fogo, ou de nuvem. Ele nunca se mostrava para as pessoas não terem uma imagem, não construir estátuas. Os símbolos são necessários para nos reconectar com o sagrado, com o inconsciente. O conceito junguiano de símbolo difere, portanto, do conceito de símbolo da escola freudiana. As representações disfarçadas de conteúdos reprimidos no inconsciente são símbolos para os freudianos e apenas sinais para os junguianos. Freud afirma que a simbolização surge como resultado do conflito entre a censura e as pulsões reprimidas. Enquanto Jung, em vez de ver na atividade formador de símbolos o resultado de conflitos, viu uma ação mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos, movido pela tendência inconsciente à totalização. Outra diferença consiste que na concepção freudiana, embora os símbolos sejam numerosos, refere-se sempre a reduzido número de ideias inconscientes, diz respeito ao corpo do indivíduo, às personagens, à família, aos fenômenos, nascimento, sexualidade e morte. Eros e Thanatos, vida e morte. O símbolo, na concepção junguiana, é uma linguagem universal, infinitamente rica
capaz de exprimir por meio de imagem muitas coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos. Então, a questão da arte também, né? A importância da arte. É justamente, inclusive nessa questão da arte, que entra questões das imagens. Ninguém sabe como essas figuras do passado elas foram. Jesus, Maria... por exemplo, os 12 apóstolos, ninguém sabe como eram. Exatamente. Tu tem ali as representações, que elas são representações... Da onde o Da Vinci tirou? Provavelmente de conterrâneos dele. Tu tem ali representações clássicas, mas nenhuma delas é de fato real, porque a gente não sabe como era Maria na época, como era Jesus na época. Então, toda a representação deles, ela se torna válida, porque tu não sabe como eles eram de fato. O importante é o que elas carregam. A única coisa que sabe é que João Evangelista não tinha barba, e os outros tinham. É a única coisa que... Agora, como eram realmente... Segundo Jung, os mitos são expressões simbólicas dos dramas internos, inconscientes, que revelam a natureza da psique. Possuem um extrato mais profundo de caráter universal, estruturado por conteúdos tais como os motivos típicos da imaginação de todos os homens. Jung dizia também que a arte é a expressão mais pura do que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É muito bonito quando tu vê os trabalhos aquele cara lá da Espanha, lá, Salvador Dalí, e o Picasso também. Eles se aprofundaram bastante nessa questão dos símbolos aí. Demonstração do inconsciente de cada um, e a liberdade de expressão, sensibilidade, criatividade e vida. Os anjos, alguns dizem que a representação das asas, como são seres muito rápidos, eles representavam com asas, mas não necessariamente que eles tivessem asas, né? As próprias asas são representações. Tanto que se tu pegar os serafins, eles teriam 6 a 8 asas, né? Não seriam só 2. Ali no último quadrinho é o Cérbero, o cão que eles dizem que guardava a porta do inferno na mitologia. Com 3 cabeças. Isso. O Pegasus, cavalo alado. Os mitos servem para nos guiar. Podemos nos inspirar nos mitos para seguir nosso caminho. O Freud usou muito, né? O mito do Édipo, Electra. Muitas histórias mitológicas conservam-se na mente das pessoas. O Prometeu que rouba o fogo dos deuses, né? O fogo é apresentado também pelo conhecimento, né? Seria o roubo do conhecimento. E tem analogia também com a maçã, que na verdade não é maçã, lá do Jardim do Éden. Provavelmente era soma, um nenúfaro, uma planta alucinógena, não tinha nada a ver com maçã. No traduzido, eles traduziram para maçã, mas não era bem uma maçã. Muitas histórias mitológicas conservam-se na mente das pessoas, dando uma certa perspectiva daquilo que acontecia em suas vidas. Essas informações provenientes dos tempos antigos têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana. Construir civilizações, lembrando que no passado era oral, né? Boca a boca, não tinha escrita até 6.000 anos atrás. Começou a escrita. Lá na Mesopotâmia, na Suméria. E formaram religiões através dos séculos. E tem a ver com os profundos problemas interiores, com profundos mistérios, com profundos limiares da nossa travessia pela vida. Joseph Campbell, Poder do Mito, tem bastante livros, é um mitólogo, né? Um cara que entendia bastante sobre os mitos. As faces de Deus. Aquilo que os seres humanos têm em comum revela-se no mito. Segundo Campbell, eles são histórias de nossa vida, na nossa busca da verdade. Por exemplo, o Santo Graal, o cálice de Jesus, a busca do sentido de estarmos vivos. Os mitos são pistas para as potencialidades espirituais. Uma história que eu acho que deve gostar é os Argonautas, né? Jazão e os Argonautas. O Velocino de Ouro. Aquilo que somos capazes de conhecer. Os 12 trabalhos de Hércules são tudo sim. Experimentar interiormente. O mito é o relato e a experiência da vida. Eles ensinam que nós podemos voltar-nos para dentro. Assim sendo, os mitos têm como tema principal, fundamental, busca da espiritualidade interior de cada um de nós, a essência divina dentro de cada um. O Alberto Camus, ele usava o Sonho de Ícaro como... Albert Camus? Isso. É chuva. Não. Ah, não, é carro. Moto.
Espiritualidade interior dentro de cada um de nós. O mito do herói, a jornada do herói, profeta Maomé, Mohammed para os muçulmanos, Jesus para os cristãos, Buda para os budistas. São os três principais, alguns dividem até em 7, né? Zaratustra, o Mani, profeta Mani. Uma curiosidade, falando aqui sobre o profeta Maomé, reza a lenda que ele gostava muito de gatos. E tem lugares que os gatos... Os muçulmanos adoram os gatos, né? Os gatos são bem tratados por conta do Maomé. A Turquia, por exemplo, lá na Turquia... Na Turquia, na Espanha, na Holanda... Istambul, se você for em Istambul hoje, você vai ver que os gatos de rua, eles nem parece que são de rua. São bem tratados. Bem tratados que eles são. Na Holanda a mesma coisa, Isso. na Espanha a mesma coisa. E tem muito a ver com a crença de que o gato é animal sagrado para os muçulmanos, né? Que o Maomé tinha gatos, que gostava muito desse gato dele. É interessante, porque lá não se corre o risco de o Maomé fazia até viagens astrais, né? Sim. Ele se teletransportava, segundo consta, né? O Buda teria sido o primeiro a encontrar pessoalmente, né, através da meditação. A questão, então, a nossa realidade é real ou é uma ilusão? A questão da Matrix, né? O que está por trás? O que tem a ver o Clube da Luta ali? A Matrix mistura budismo, mistura vários conceitos. O próprio Neo é Noé também, né? Um novo. O Saci Pererê, o Papai Noel. Esse aí é o da Coca-Cola, né? Vermelho com branco. Sim. A gente já falou que o original é verde ou cinza. O Coelho da Páscoa, a Cuca. Não é a nossa Cuca daqui, é a Cuca do Monteiro Lobato. Curupira. A do Monteiro Lobato ela foi baseada na Cuca da mitologia. Não, que nós temos uma técnica de enfermagem que é Cuca. Ah. Ali é o King Kong? Não, Flávio, ele é um lobisomem. É o lobisomem. É estranho. É estranho, mas é porque esse... Mas o King Kong entraria aí também. O Godzilla ele entraria aqui também, mas... Também. Só que o Godzilla ele não é bem um mito, né? O Godzilla ele é uma crítica à era atômica, né? Aos avanços da pesquisa nuclear. O King Kong é da década de 30, se não me engano, é bem antigo também. Tem o filme antigo e depois o novo. Isso. E todo mundo falando hoje no King Kong contra o Godzilla, já teve um filme de King Kong contra o Godzilla lá atrás, lá nos anos 50. E aqui é um lobisomem, que não é o King Kong. É um lobisomem, o lobisomem que ele aparece tanto no folclore brasileiro, como na mitologia europeia. E dos índios americanos também. Ele tem outro nome, não lembro agora. O lobisomem é interessante porque ele é muito... Entraria o Pé Grande aí também, né? Sasquatch. Só que o Pé Grande, há quem diga que é mito, há quem diga que é real, né? Ainda tem muita controvérsia. Isso. Mas isso aqui é um lobisomem. Só que isso aqui ele não é um lobisomem tradicional, nem da mitologia europeia, nem da mitologia brasileira. Esse aqui é um lobisomem de jogos de RPG. Que são aqueles jogos focados na Idade Média, que as pessoas interpretam personagens. Isso aqui é uma representação mais próxima desses. Mas ali não é um cajado de um feiticeiro, né? Exatamente. Esse aqui provavelmente é um lobisomem xamã, um lobisomem mago, algo assim. O Curupira tinha os pés para trás, né? Sim. Teoricamente protegia as florestas, né? Muita gente não gosta do folclore brasileiro porque ele foi muito infantilizado. Mas se a gente pegar as lendas brasileiras mesmo a gente vai ver que a mitologia brasileira ela pode ser tão sinistra quanto a mitologia grega, por exemplo. Tem os Contos do Sul também, né? Jaime Caetano Brau e outros. Ali o ET de Varginha, que para mim foi inspiração para os capacetes do ciclista. Devemos descobrir qual o mito que rege nossas vidas para que tenhamos uma direção objetiva de vida. Na verdade, os mitos são coisas populares, né? Crenças populares. Segundo Jung, durante as artes, o inconsciente se manifesta.
através de desenhos, pinturas, músicas, arte geral, esculturas, catedrais, construções, arquitetura. E mais recentemente também através do cinema, dos quadrinhos, até animes. dos videogames. Nise da Silveira, analista junguiana brasileira, criou o Museu do Inconsciente. É bem legal isso aí mesmo. Tem quase pacientes psiquiátricos. www.museuimagemdoinconsciente.org.br. Desenhos que os pacientes faziam. E ali aparece até o Yin e o Yang ali, né? De uma forma estilizada. Sincronicidade. Então, do grego sim, junto, cronos, tempo. Simultâneo, né? É um conceito desenvolvido por Jung para definir acontecimentos relacionados não por relação causal, e sim por relação de significado. Na verdade, são acausais, né? Não é questão de causa e efeito. São simultâneos. A sincronicidade é também definida por Jung de coincidência significativa. E ele trabalhou junto com os físicos nucleares para trabalhar esse conceito. A experiência de que ocorrem 2 ou mais eventos coincide de uma maneira que seja significativa para a pessoa ou pessoas que vivenciaram essa coincidência significativa, onde o significado sugere um padrão subjacente. Se tu pegar no nível atômico, quando 2 elétrons, mesmo a distância, se comportam da mesma maneira, isso aí é uma definição de sincronicidade também. Ali mostra o Yin e o Yang de novo. Jung fala da sincronicidade, relatando um caso em que uma de suas pacientes, num momento crítico de sua análise, relatou um sonho que recebia um escaravelho de ouro. E é um dos símbolos egípcios, né, o escaravelho, de presente. No momento do relato, Jung ouviu um ruído, como se alguma coisa batesse de leve na janela, e era um escaravelho. Olhou e viu um tesouro que naquela região, tentando entrar, Jung relata que era a representação mais próxima do escaravelho de ouro, que é um símbolo clássico do Renascimento. No Egito, ele simboliza o Renascimento. E assim como tem o tanto é aquele que empurra a pedra e ela cai, né? Tem o besourinho que empurra o cocôzinho, também empurra, cai. A questão da persistência também. Processo de análise, termos junguianos. A análise junguiana busca confrontação e reconhecimento do impulso como algo diferente do eu. Só assim é possível um desenvolvimento psíquico. Identidade, ausência de diferenciação entre o sujeito e impulsos. No inconsciente, nos respostas automáticas. Inflação, sensação absoluta de segurança e poder. Identificação, imitação consciente ou inconsciente. É os termos que ele usava. Né? A análise junguiana busca a transformação diretamente no núcleo do complexo. São analisados, além de conteúdos pessoais, conteúdos coletivos, mitológicos que podem influenciar o sujeito. A força do complexo dependerá dos conteúdos pessoais envolvidos e da capacidade do ego para assimilá-los. O complexo pode ser mais ou menos autônomos. Egrégoras, né, quando se fala em clichês, imagens mentais. Formas de pensamento. Projeção, caminho através do qual o complexo inconsciente tenta chegar ao nosso consciente. Essa definição Freud já tinha. É uma imagem interior evocada por um elemento externo. Sabemos quando estamos projetando, quando o tema envolvido nos desperta forte carga de um afeto. A projeção não nos deixa liberdade de escolha. Pode haver projeção por pessoas e objetos. Na psicanálise em si, o paciente pode projetar no analista, ou o analista no paciente, coisas suas, né? Cada um de nós é como se fosse um espelho do outro. Muitas vezes o que tu critica no outro, tu tem que trabalhar em ti. Isso é uma coisa muito interessante. Sublimação, atitude de esforço consciente para desviar a energia psíquica para outras áreas. Os mecanismos de defesa do ego, o ego faz bastante isso. Ele nega, ele projeta, ele sublima. Tem vários mecanismos que ele usa para mandar para o inconsciente e não ser coisas inaceitáveis. Individuação, ou autoconhecimento. A individuação, conforme descrito por Jung, é um processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação. Isso implica uma ampliação da consciência, cada vez mais hiperconsciente e superconsciente. Através desse processo, o indivíduo identifica-se menos com as condutas e valores
encorajados pelo meio, no qual se encontra, e mais com as orientações emanadas da totalidade, do self, do si mesmo, do eu interior, o eu maior, chamado eu superior também. Jung entende que a conscientização dessa totalidade é a meta do desenvolvimento da psique. A imagem da águia é muito importante nesse lado. Devemos buscar essa individuação, essa iluminação, esse autoconhecimento, através de meditação, de técnicas de voltar-se para dentro de si mesmo. Conhece a ti mesmo, como dizia Sócrates. Jung ressaltou que o processo de individuação não entra em conflito com a norma coletiva do meio do qual o indivíduo se encontra. Uma das comparações que eles fazem é a lagarta que vira borboleta. Uma vez que esse processo, no seu entendimento, tem como condição para ocorrer que o ser humano tenha conseguido adaptar-se e inserir-se com sucesso dentro do seu ambiente, tornando-se um membro ativo dessa comunidade. Jung afirmou que poucos indivíduos alcançavam a meta da individuação de forma mais ampla. Os grandes homens e mulheres que a gente vê na história, eles trabalhavam mais para os outros, menos para si, e faziam um trabalho social incrível. Um dos passos necessários para essa individuação é a assimilação das 4 funções. Equilíbrio de todas elas: sensação, pensamento, intuição e sentimento. À tua frente... Na tua frente se estende a vastidão do nada, repleta de sabedoria. Não a temas, ergue os braços e salta da borda do escarpado rochedo do mundo para a totalidade plena do universo. Confia na plenitude do nada, na mão da divindade te conduzirá, te protegerá e te mostrará novos rumos para teus pensamentos. O budismo, quando eles chamam nada, na verdade o nada é a totalidade, né? Eles chamam Ein Sof na... Frases de Jung. Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro. Onde o amor impera, não há desejo de poder. É a mesma questão, né? Quando tu ama, tu liberta. O amor não é posse, é bem nesse sentido aí. Posse não tem nada a ver com amor. Todos nós nascemos originais e morremos cópias. É verdade, né? Tu acaba copiando do pai, da mãe, do professor, do pastor, do padre. Aquilo a que você resiste, persiste. Isso aí é a lei da ação e reação, né? Tudo aquilo que tu resiste ou tem medo acaba acontecendo. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao melhor conhecimento de nós mesmos. É uma coisa que tem que trabalhar em ti. O sofrimento precisa ser superado. O único meio de superá-los é suportando-o. Só em nós mesmos podemos mudar alguma coisa. Nos outros é uma tarefa quase impossível. Cada um tem que mudar a si próprio. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. De alma para alma, tem um livro que fala sobre isso. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar. Só podemos dar aquilo que temos. O terapeuta deve ter em mente que o paciente está ali para ser tratado e não para verificar uma teoria. E para se autotratar também, né? O terapeuta é um auxiliador, Não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem e que esse padrão paterno é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de expor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você mesmo e a vida será transformada. Acho que fechou, né? Francisco Júnior. Quando conversa com ateu, se tu não pode provar que Deus existe, tu também não consegue provar que Deus não existe. Era a velha discussão lá do Descartes e do pessoal dos enciclopedistas. Boa noite a todos, então. Semana que vem começamos outro tema, né?